Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma grande alegria partilhar com vocês este momento. Estamos aqui com Pedro Montenegro, militante dos direitos humanos. O Pedro foi ex-coordenador geral de combate à tortura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. E hoje nós vamos falar a respeito do recente relatório sobre a situação dos direitos humanos emitido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pedro, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui conosco. Eu gostaria de começar a conversar contigo a respeito o que diz o recente relatório da CIDH a respeito do tratamento que o Brasil dá às pessoas LGBTQIA+. Prazer todo meu estar nesse projeto tão importante da discussão de um tema tão atual como o tema dos direitos humanos. O relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da última visita feita ao Brasil, em linhas gerais, eles apresenta a extrema preocupação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com a situação de direitos humanos no Brasil. Em relação à população LGBTI+, há uma preocupação que também se destaca em relação a duas grandes questões que são colocadas no relatório. Um é a ameaça de retrocesso e alguns retrocessos das conquistas que o Brasil teve nessa área nas últimas décadas, né? Então, a CID apresenta preocupação ao tempo que saudou o Estado brasileiro por essas conquistas, e, sobretudo a partir do programa Brasil Sem Homofobia, mas demonstra preocupação em relação a isso. A outra questão que ela demonstra extrema preocupação é o aumento da violência, dos crimes de ódio contra a população LGBT, né? Citando alguns casos que são emblemático, né? Porque um relatório de porte regional não estaria para retratar todos os casos. Então, eles pensam, para ilustrar essa situação, um caso de uma trans que foi morta com uns requintes de crueldades absurdos, né? Chegaram ao ponto de arrancar o coração dela e substituíram isso por uma imagem religiosa. Então, essas são as duas grandes questões que o relatório aponta em relação à população LGBTI+. E com relação à violência, Pedro, o que diz o relatório a respeito do Brasil no quesito violência seletiva? Pois essa é outra questão bem apontada pela CID, né? Pela Comissão Interamericana. Em relação, se a gente pegar um dos aspectos da violência mais centrais, que é a violência contra a vida, né? Os homicídios, a gente vê quanto seletivo é isso, né? Mesmo nesse período dos 2 últimos anos, onde houve uma pequena queda no número de homicídios, essa queda não se traduziu de maneira igual entre brancos e negros, de modo que o meu estado de Alagoas, que é o berço da República dos Palmares, né, concentra uma distorção nos seguintes termos: para cada um jovem branco morto, outros 17 são assassinados. E essa desigualação racial também se dá na questão dos feminicídios, né? As mulheres negras são as que mais morrem. Mesmo que eu digo, como eu ressaltei, de um contexto de anos anteriores, havendo diminuição desses indicadores de homicídio, não houve diminuição quando você desagrega esses dados e analisa sobre a perspectiva racial, né? O que mostra o caráter estrutural do racismo no Brasil. Pedro, e o que os movimentos religiosos, as organizações religiosas podem fazer? Que tipo de
ação pode ser tomada nesse contexto em prol da defesa dos direitos humanos? Essa pergunta é excepcional, porque um dos discursos que tem legitimado o descrédito dos direitos humanos e alimentado o discurso de ódio, paradoxalmente, se fundamenta em teologias e igrejas que se denominam cristãs, né? E uma igreja profética, uma igreja que quer recuperar a tradição da profecia, ou igrejas que querem recuperar a tradição da profecia no sentido bíblico, de aquilo que denuncia uma realidade e anuncia outra necessidade de outra ordem, outra realidade, ela é fundamental, assim como foi a presença, por exemplo, ao lado de Dom Paulo Arnes, do reverendo Jamurat. Me lembro dele, foi uma figura fundamental do campo de vista do protestantismo na luta pelos direitos humanos durante a ditadura militar. Então, as igrejas têm um papel que nenhuma outra instituição tem, os partidos não têm, os sindicatos não têm, os movimentos sociais não têm, que é desconstruir esse falso discurso cristão que legitima toda a sorte de violência, de intolerância e de ódio contra as pessoas, sobretudo aquelas pessoas mais vulneráveis. De fato, nós, enquanto pessoas que adotam uma filosofia ou ideologia religiosa, é de essencial importância o nosso engajamento para a desconstrução de todo e qualquer discurso que violente a pessoa, que violente a divindade, a sacralidade da pessoa humana. E eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Bom, exatamente isso. Tem um estudo histórico da SESI, né? A Corredoria Ecumênica de Serviço, que tem sede lá na Bahia, onde eles fizeram um paralelo entre a Declaração Universal de Direitos Humanos e textos bíblicos, né? É inconcebível você praticar uma religião que diz que o maior mandamento é amar o próximo como a você mesmo, você desejar esse próximo a tortura, a eliminação física, castigos cruéis, degradantes e desumanos, ou impedir a possibilidade da realização de determinados atos civis, como o matrimônio. Não é compatível com a fé daquele Cristo que veio para nos libertar. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação aqui conosco. Aqui o reverendo Rodrigo Spiúca, da Diocese Anglicana de Brasília, no podcast Radar Direitos Humanos. Fiquemos bem e com saúde. Até a semana que vem. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.